Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, Nadédia, todos os nossos ouvintes e quem nos assiste por imagens também. Boa tarde, Vera. Vera, hoje a gente vai falar a respeito de um tema que a gente já trouxe aqui com reportagem na nossa programação, uma troca importante em uma diretoria da Polícia Federal. Explica pra gente por que essa é uma diretoria crucial e por que essa notícia é uma notícia na qual a gente deve prestar atenção. Cássia, porque é a diretoria que cuida justamente da investigação de crimes ligados a autoridades e a parlamentares, políticos de uma maneira geral, e também os crimes ligados à corrupção, as denúncias de crimes ligados à corrupção. É a DICOR, Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e Corrupto de muitas pessoas pelo mensalão, e depois levou a denúncia do então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, relativa ao mensalão, e aí virou a ação penal 470 e levou à condenação de muitos políticos. Foi o primeiro grande caso que teve consequência na condenação e prisão de políticos no Brasil. Ele coordenava essa divisão, essa diretoria que é importante, como você disse, e muito sensível do ponto de vista político, e que tinha entre as investigações correntes várias delas atingindo o próprio presidente Jair Bolsonaro e os seus filhos. Essa troca era uma espécie de bola cantada, eu mesma já tratei disso nas edições do Viva Voz, do Jornal da CBN e do Ponto Final, porque o Bolsonaro vira e mexe, resolve interferir na Polícia Federal de diferentes maneiras. Ele já trocou 4 vezes o diretor-geral da Polícia Federal. O atual diretor-geral, Márcio Nunes, é o 4º a ocupar esse cargo sob Bolsonaro. O primeiro deles era o Maurício Valeixo, que foi trazido pelo Sérgio Moro e cujo afastamento foi um dos motivos de cisão entre Moro e Bolsonaro. Depois que saiu Valeixo, Bolsonaro fez a primeira troca, trocou várias outras superintendências, inclusive a do Rio de Janeiro, que era uma que o incomodava, e aí passou a querer interferir. Ele já queria antes e passou a conseguir interferir na PF de uma maneira mais aberta. E agora, com essa outra troca, tanto do diretor-geral quanto do diretor responsável pela área de corrupção, o que o Bolsonaro parece querer é blindar a si e aos seus familiares de mais dissabores durante a campanha. Ele foi pego de surpresa pelo fato de ter sido considerado, tendo cometido um crime no vazamento daquele inquérito com dados sigilosos a respeito de invasão do site do TSE. A delegada que fez aquela investigação, que era uma investigação que corria junto ao Supremo Tribunal Federal, Denise Barbosa, opinou no inquérito que o presidente da República cometeu crimes. E isso desnorteou o Bolsonaro, tirou do sério e fez com que ele voltasse à carga pedindo mudanças. Daí veio essa mudança em cadeia. Primeiro o diretor-geral e depois o diretor dessa divisão. Geralmente é assim que acontece. E a gente tem que prestar atenção nisso, respondendo a sua outra pergunta, porque é um exemplo clássico. A Lene estava aí antes, a Lene Quirilos, eu vou fazer uma aula aqui de fono depois dessa entrada. Um exemplo clássico de interferência política num órgão que não deve ser sujeito a interferência política. A Polícia Federal é um órgão de Estado, uma polícia de Estado, não é uma polícia política para ficar tendo toda a sua estrutura mexida a toda hora. Isso causa vários problemas de continuidade em investigações, leva a favorecimentos desse ou daquele grupo, dessa ou daquela panela interna, e isso nunca é salutar numa instituição que é tão importante quanto a PF. É bom lembrar isso. Vera Magalhães, muito obrigada pela sua participação hoje. Amanhã você volta, já estará comigo e com Carlos Alberto Sardenberg, mas a Nadédia está sempre por aqui conosco, já faz parte do nosso clubinho também. É isso, Nadédia já é quase titular, mas estamos com saudade de Carlos Alberto. Beijos, meninas. Beijo.